profissionais que trabalham com a coleta e análise de impressões digitais, os papiloscopistas devem ser reconhecidos como peritos oficiais. O deputado é relator do projeto e está aqui com a gente para explicar a proposta. Deputado, conta para a gente como é hoje a situação desses peritos, desses papiloscopistas. Então, na verdade, o papiloscopista é uma profissão muito antiga. Ela, no país, se instalou no começo do século passado, por volta de 1903, e realiza um trabalho fundamental como apoio técnico aos deslindes e desdobramentos das contendas judiciais e das investigações, que são hoje os servidores públicos que exercem uma tarefa fundamental. Aliás, eles estão presentes em toda a cidadania, porque o cidadão, quando faz a sua carteira de identidade, que é retomada as suas impressões digitais, começa o exercício da sua cidadania, ali já se impõe a presença desse segmento tão importante do serviço público brasileiro. E, na verdade, nós, na Câmara dos Deputados, ali na Comissão de Constituição e Justiça, o projeto que me honrou ser relator, nós estamos reparando uma falta de observação da legislação ao longo desse período, que vem lá desde 1913, que, na verdade, começou num procedimento legislativo que ficou conhecido como a Lei 12.030, que foi conclusiva no Senado Federal, e naquela oportunidade... Isso quando? Isso foi no ano passado, né? Ela foi conclusiva no ano passado, e que ali tratou de conceituar aquilo que se chama da parte técnica da perícia, incluindo os médicos legistas, que também não eram considerados peritos como conceito de atividade profissional, e também os odontologistas, que são médicos também, que são importantes nos procedimentos de perícia. E os papiloscopistas ficaram em fora. Minha colega, companheira, senadora Ideli Salvati, iniciou esse reparo, com origem no Senado Federal, construiu uma legislação para que inclua, da forma conceitual, os papiloscopistas também como peritos. E nós, na Comissão de Constituição e Justiça, relatamos de forma favorável. Esse projeto seria terminativo ali na comissão, já com efeitos de aprovação de lei, e apenas tivemos, sobre o calor do debate, trazido por diversos deputados, que fazer algumas correções para que ele não ensejasse uma inconstitucionalidade. Na verdade, de redação, né, sem qualquer mudança, porque coube a nós, né, você sabe que esta é a tarefa da Comissão de Constituição e Justiça, coube a nós ver o aspecto da constitucionalidade, da técnica legislativa e da legalidade da norma. E por isso observamos alguns reparos que, deste ponto de vista, tivemos que fazê-lo e acolhi, então, na forma de substitutivo. A matéria vai novamente ao Senado, mas também em grau terminativo, e nós acreditamos que ela não rapidamente... vai ao plenário, não precisa ir ao plenário para ser votada. Não, senhor. Ela não tem, por exemplo, sobre o aspecto inteiramente constitucional, que ela não cria despesa para o Estado, não cria despesa para o governo, é apenas conceitual. Ela também não cria um procedimento que é muito combatido do ponto de vista da constitucionalidade, que seria a transferência de um cargo para outro no serviço público sem concurso. Todos esses requisitos eu afastei na interpretação do ponto de vista da constitucionalidade, da legalidade e da boa técnica legislativa. Por isso, por unanimidade, inclusive, na Comissão de Constituição e Justiça, meu parecer foi aprovado, fazendo com que nós possamos fazer esse reparo, esse segmento tão importante, que às vezes o nome meio estranho, né, Sueli, papiloscopista, né, mas são aquelas pessoas que tratam dos nossos dedinhos, da presença deles, principalmente nos vestígios da criminalidade
quando se verifica um crime. Isso seria até agora. Não é um conflito? Não, os peritos temos que fazer justiça aos peritos. Eles são importantes, eles têm uma visão macro, às vezes, de uma cena do crime, porque eles veem não só, digamos, o ponto de vista das digitais. Assim como o médico legista tem uma função na perícia, assim como o odontologista também tem. Digamos, o perito é aquele que tem uma visão global da cena do crime. O perito oficial, ele vai lá para colher provas, recolher, vai e olha todas. Ele tem uma visão mais geral, né? Nós poderíamos dizer que o papiloscopista ele tem uma atividade mais específica, mais especialista, né? Assim como o médico. Tem o médico generalista, o médico, né, aquele que se especializa em uma alta complexidade. E até eu confesso a você, né, que reconhecendo aqui a indispensável tarefa dos nossos peritos, eu não entendi a reação dos peritos contra os papiloscopistas, que aliás já foi contra os odontologistas para serem considerados peritos, porque na verdade o importante é que tudo se soma num processo indispensável, principalmente no Poder Judiciário. De maneira que eu acredito até que os peritos foram mal orientados do ponto de vista da liderança das suas entidades. Porque não vai atrapalhar em nada a vida dos peritos, vai ajudar a perícia e, sobretudo, vai ajudar a cidadania, na medida em que nós entendemos que os papiloscopistas, como os peritos, como os médicos legistas, fazem parte de um processo institucional fundamental, principalmente nas partes de investigação e delitos, para que não haja impunidade nesse país daqueles que vierem, lamentavelmente, a cometer algum delito. E o senhor acha que dá para aprovar esse ano lá no Senado? O senhor disse que não é polêmico, que passou... Não, na Comissão de Constituição e Justiça, isso ele ficou aprovado, declarado por todos os líderes de todos os partidos que lá se fizeram presentes, e que nós, o relator, que fui eu, tive a honra de ser, ao acolher esse substitutivo, fazendo esses pequenos reparos, que, no meu entender, é um excesso de zelo da nossa querida Constituição de Constituição e Justiça, que tem atuado dessa forma. Eu acho prudente isso, mas ficou acordado que o procedimento, assim que saísse da Comissão de Constituição e Justiça, despachado pelo presidente da Câmara em direção ao Senado, nós prontamente iríamos na Comissão de Constituição e Justiça do Senado para, de forma célere, dar essa resposta tão importante esperada pelos papiloscopistas do nosso país. E só pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, ela não vai no mérito? Não, ela é terminativa lá. Eu acho que a comissão lá não tem mais o que reparar, porque, como falei, como disse, o zelo da comissão nossa da Câmara dos Deputados praticamente afastou qualquer dúvidas com relação a isso que cabe agora ao Poder Legislativo observar, que é a constitucionalidade, a técnica legislativa e a legalidade deste procedimento. Isso nós não temos a menor dúvida de que atende todos esses requisitos para que essa lei possa ter o efeito, que é um efeito que não é só para uma categoria do serviço público brasileiro, que são parte delas na Polícia Federal, parte delas nas polícias civis, mas ela é importante para a cidadania. Eu acho que nós estamos no bom caminho e espero que o Poder Legislativo, o Senado agora, dê o retorno mais rápido para os nossos queridos papiloscopistas. Deputado, nosso tempo acabou. E a gente dá para já esses profissionais contarem essa vitória? Eu acho que sim, os papiloscopistas... eu acho que não é a vitória só desse segmento, a vitória é da sociedade que institucionaliza uma polícia técnica e um corpo de perícia que realmente é à altura do povo brasileiro. Muito obrigada pela presença do senhor aqui.